Ian Lucas saiu de casa para se divertir. Era a véspera de Ano Novo, clima de festa, música alta, gente rindo, gravando vídeo e curtindo o momento. Ele foi a um encontro de paredões, um tipo de festa muito popular em Salvador, onde carros com som potente se reúnem e transformam a rua numa grande comemoração. Ian se divertiu, gravou vídeos, falou o que qualquer pessoa fala em um momento de empolgação. O problema é que naquele lugar, naquela área específica da cidade, certas palavras não são só palavras. Uma frase dita foi interpretada de outra forma. E isso mudou tudo. Depois da festa, Ian foi pego. Não houve explicação. Ele foi tratado como inimigo por algo que ele nem sabia que era proibido. Tudo foi filmado e espalhado. Uma noite de diversão que terminou do pior jeito possível. Ian Lucas tinha 20 anos e morava em Narandiba, bairro de Salvador, conhecido por estar sob domínio de facção criminosa rival da que atua em Trobodi. Apesar de crescer em uma região marcada pela violência, Ian não tinha envolvimento com o crime, não possuía antecedentes e levava uma vida comum. Como muitos jovens da cidade, frequentava festas populares sem imaginar que, em Salvador, bairros funcionam como territórios controlados, onde cruzar limites invisíveis pode ter consequências graves. Na noite de 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, Ian decidiu ir a um encontro de paredões realizado na casa de shows Jato Prime, no bairro de Trobog. O paredão é um tipo de festa popular em Salvador, caracterizado por carros com sistemas de som potentes reunidos no mesmo local. Segundo a própria casa de shows, Ian entrou, participou do evento e saiu sem qualquer confusão ou incidente registrado durante a festa. Durante o evento, Ian gravou vídeos para as redes sociais e em um desses registros disse a frase, "Você sabe". A expressão é comum no dia a dia e normalmente não carrega significado algum. No entanto, no contexto da guerra entre facções em Salvador, essa frase é frequentemente associada ao Comando Vermelho, CV. Como Ian era morador de Narandiba, área ligada ao CV, os criminosos interpretaram a frase como provocação direta dentro de território rival. Após sair da festa, Ian foi identificado por olheiros e abordado por integrantes do BDM, facção que controla o bairro de Trobodi. Ele foi rendido, amarrado e levado para um local afastado. Não houve tentativa de confirmar quem ele era, nem qualquer espaço para explicação. Para os integrantes do BDM, a combinação do bairro de origem de Ian com a frase dita durante a festa foi suficiente para tratá-lo como inimigo. Se quiser me matar ou qualquer quem caiu na nossa área, quem caiu, bota ele pra fumar um cigarro antes de morrer, quem caiu na nossa área. Um cigarro, Acenda. Cuidado com o meu requeijão cremoso. Quem caiu no jato, quer tomar meu lugar? Bota no jato. Bota no jato pra se fuder, bota no jato. Bota no jato pra se fuder. Durante o sequestro, os próprios integrantes do BDM começaram a gravar vídeos. Nas imagens, Ian aparece amarrado, cercado por homens armados. Um dos criminosos segura um facão, enquanto outros zombam, fazem ameaças e dizem que ele havia caído na área deles. Em determinado momento, eles o obrigam a fumar um cigarro e deixam claro pelas falas que o destino dele já estava decidido. Após esse momento registrado em vídeo, Ian foi executado pelos integrantes do BDM. Ele foi decapitado e o corpo foi abandonado em um terreno baldio na rua Mocambo, no bairro de Trobodi. Dias depois, a polícia militar localizou o corpo e acionou a polícia civil, que confirmou a identidade da vítima e encaminhou o caso para a perícia. O estado em que Ian foi encontrado confirmou que se tratava de uma execução extremamente violenta, diretamente ligada ao sequestro ocorrido após a festa. A polícia identificou aí 4 suspeitos na morte de Ian Lucas. O Rafael, inclusive, eu fiquei sabendo que o Tribunal do Crime lá já mandou o recado para 2, que eles sabem o que vai acontecer. Boa noite, é contigo, Rafa. Isso aí, Murilo. Boa noite para você que está nos acompanhando. Esse recado aí, inclusive, a polícia identificou esses 4 suspeitos, 2 deles
com o vulgo Braga e o outro Churrasco. Esses 2 indivíduos aí e outros 2 também que a polícia já está investigando são os principais suspeitos de envolvimento na morte do Ian. Esse caso que a gente começou destacando na última terça-feira, aconteceu na segunda, né, de segunda para terça, o Ian simplesmente sumiu após esse paredão. Os vídeos começaram a circular, vídeo do Ian sendo praticamente decapitado e que infelizmente resultou com o corpo realmente dele sendo encontrado naquela construção atrás, no matagal atrás daquela construção inacabada, onde a polícia justamente foi fazer uma varredura, na quarta-feira, na terça-feira, na quarta-feira, a polícia militar fez essa varredura e lamentavelmente o corpo do Ian foi encontrado. Esses 4 suspeitos já estão sendo investigados, já foram identificados pela Polícia Civil e aí infelizmente resultou na morte do Ian. O Ian, que foi enterrado hoje no cemitério Bosque da Paz, ele foi curtir uma festa paredão, festa que tradicionalmente acontece na Rua do Mocambo, localidade conhecida, na verdade local conhecido como Jato Prime. Ele estava curtindo por lá e ao sair desse local ele foi surpreendido por esses homens. Agora a gente vê a velocidade com que essa informação corre, Murilo e você que nos acompanha. Ele postou vídeos nas redes sociais, chegou a utilizar uma expressão, é uma expressão, não vou nem repetir essa expressão para não causar polêmica, não vou nem repetir, mas ele repetiu nesse vídeo uma expressão e aí, meu amigo, essa expressão já foi tomada como uma afronta, porque seria utilizada por uma facção, ele era de uma área que era de uma facção, ele estava em outra área, e aí teria sido não, né? Investigações apontam que ele foi pego por esses rapazes aí, esses criminosos, esses 4 que já estão sendo investigados, foi motivo de chacota no momento em que eles disseram: olha aqui, você vai fumar o seu último cigarro, passando a mão pela cabeça do Ian. Chegaram a perguntar onde é que ele trabalhava, o que é que ele estava fazendo. Era morador do fim de linha do Doron. E infelizmente a situação aconteceu, o Ian lamentavelmente foi morto e foi enterrado hoje, Murilo. O caso ganhou grande repercussão, principalmente por causa da circulação dos vídeos ligados ao sequestro e a morte de Ian. As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais e grupos de mensagens, chocando moradores de Salvador e trazendo visibilidade para mais um episódio da guerra entre facções. Enquanto a Polícia Civil iniciava as investigações e tentava identificar os responsáveis, o clima nas áreas dominadas pelo crime ficou ainda mais tenso. O episódio passou a ser tratado internamente como uma afronta, e dentro dessa lógica violenta, nenhuma morte fica sem resposta. Pouco tempo depois, um dos homens apontados como envolvido diretamente na execução de Ian, identificado como integrante do tráfico ligado ao BDM e com atuação no bairro de Troboge, foi capturado por integrantes do Comando Vermelho. Ele não foi entregue à polícia. Foi levado pelos próprios criminosos e submetido ao mesmo tipo de punição que havia sido aplicada anteriormente. Vídeos e áudios desse momento também começaram a circular, mostrando que a morte de Ian havia desencadeado mais um capítulo da disputa entre facções, reforçando o ciclo de violência que se repete sempre da mesma forma. BDQ é assim, ó, pega o fute. É a tropa do tapão. É a tropa do tapão. BDQ é assim, ó, é a tropa do tapão. Vocês sabem, né, velho? Nós mesmo, é gol, puta. No áudio é possível ouvir os criminosos relatando e comemorando o que havia sido feito com o integrante capturado. O material deixa claro que ele foi decapitado e que sua cabeça foi utilizada pelo Comando Vermelho como uma bola de futebol, em uma cena tratada pelos envolvidos como demonstração de domínio e vingança. O tom das falas mostra que o objetivo não era apenas matar, mas expor, humilhar e enviar um recado direto à facção rival. Esse conteúdo reforçou ainda mais o clima de medo nas regiões controladas pelo crime. A circulação dos áudios e vídeos serviu como prova de que a violência não tem limite e é usada de forma calculada para impor respeito, silenciar moradores e manter o controle territorial. Cada gravação funciona como um aviso. Quem cruza limites ou é associado ao lado errado pode ter o mesmo destino. O caso de Ian Lucas escancara como a guerra entre facções em Salvador atinge diretamente pessoas que não têm qualquer envolvimento com o crime. Ele não morreu por cometer um delito, mas por estar em um território controlado pelo BDM e por dizer uma frase comum
interpretada como provocação em meio a uma disputa que não segue lógica alguma. A história de Ian não é isolada. Ela representa a realidade de muitos jovens que acabam mortos ou usados como exemplo em uma guerra que não escolheram participar e da qual não tem como se defender.